Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Gaville, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, com a nossa irmã Franciele, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz. Seguindo os comentários, nosso irmão Ney, nossa irmã Elisete e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, os nossos melhores sentimentos, rogando ao Mestre Jesus que envolva todos nós com sua luz, com suas bênçãos, com sua paz, que possamos, nessa noite, Senhor Jesus, estarmos prontos para podermos executar nossos serviços e colocarmos à sua disposição e à disposição da espiritualidade amiga que coordena todo esse trabalho nosso. Ampara também a companheira que não chegou ainda, para que ela possa receber todos esses fluidos amorosos e vibrações de amor. Envolva a humanidade, Senhor Jesus. Envolva também todas as pessoas que se colocam à disposição do seu trabalho. Mais uma vez, querido Pai, gratidão te damos e rogamos por todos os companheiros que coordenam as atividades na Gaville. Derrama o teu amor e tua paz. E pedimos permissão para dar por iniciada as nossas atividades dessa noite. Que assim seja. Leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 9. A luz segue sempre. E as tuas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. Lucas 24:11. A perplexidade, surgida no dia da ressurreição do Senhor, ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina, e invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas, que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados em praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Jesus tinha sempre palavras de incentivo para todos os seus seguidores. Ninguém, como ele, utilizou de forma tão excelente as palavras de estímulo a todos aqueles que pretendessem estar com ele. Então, é dessa forma que Jesus nos qualifica como herdeiros do universo, porque nós somos filhos do Pai que tudo criou. E ele também nos chama de filhos da luz, e precisamos andar no mundo enquanto temos luz. E aí nos lembramos do valor de um fósforo aceso em plena escuridão. No meio de um breu, vejo como a luz frágil de um fósforo pode fazer uma diferença tão grande. É claro que a chama não vai iluminar uma grande distância, mas com certeza vai fazer a diferença entre a escuridão total e aquela pequenina claridade, que vai nos retirar ainda que por breves segundos da insegurança total que as trevas nos proporcionam.
A claridade que vai nos permitir ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação, vai nos ajudar a nos darmos as mãos, talvez ir em busca de uma lanterna, uma vela, ou até acender um outro fósforo, ou também um clarão maior. Falando em termos de sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessas pequenas luzes, porque se nós somos um fósforo de dignidade, que se acende quando sabemos que a corrupção está solta por aí, nós vamos fazer a diferença, que a nossa chama vai mostrar aos outros o nosso valor, motivando assim os outros para também acender a sua própria chama. Se enfim nós somos o fósforo que acende a alma, a vida de quem sofre, ou até a chama da amizade, da justiça, da fé, quanta luz nós poderemos espalhar por onde passarmos? Então Jesus tinha toda a razão ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz, porque a luz ilumina onde ela se apresenta e mostra também cores que antes só havia trevas. A luz mostra pessoas onde só havia solidão e acena a esperança onde reina a infelicidade. Não vamos nos preocupar com a pequena chama, aquela chama oscilante que tem duração rápida e breve. Vamos mostrar a nossa luz, mesmo que seja somente uma outra luz, que essa será a nossa contribuição para o mundo de alegria, de risos, de cores, que todos desejamos para nós e para nossas futuras gerações. Que assim seja. Gratidão. Dando prosseguimento à nossa reflexão, a luz segue sempre. O Espírito de Emmanuel, comentando esta passagem, fala-nos que quando Cristo designou aos seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes uma tremenda responsabilidade na terra. É que a chama da candeia gasta o óleo do pavio. Nesse sentido, o Cristo em espírito de sacrifício é a lâmpada nossa, é a nossa luz, é o nosso santuário do Evangelho, é o caminho, é a vida. Recomenda-nos ele assim, não nos determos em conflitos ou perquisições, sem proveito, visto que a luz não pode gerar controvérsia, sim, mas esclarece e socorre, e ajuda e ilumina. Em sentido figurado, a luz é aquilo ou aquele que esclarece, ilumina ou guia o espírito. O simbolismo da luz pode ser observado em toda a revelação bíblica e nos pensadores notáveis da nossa história. Quando ele ressuscita, segundo as profecias, é para anunciar a luz do povo às nações pagãs. Isso está lá escrito em Atos, capítulo 26, versículo 23. Cristo é revelado para todos nós como luz, mas é sobretudo nos seus atos e palavras que vemos Cristo revelar-se como a luz do mundo. A metáfora da luz está presente também em Santo Agostinho, que compara o conhecimento à luz e atribui a Deus a fonte que ilumina todos nós, as coisas, as portas, a luz do dia. Ele compara a luz da lamparina na sua chama, um tanto débil com os entendimentos humanos, mas isso já é nosso mesmo. Nós só vamos melhorar a nossa luz com mais conhecimento, com mais desenvolvimento, com mais responsabilidades em nossos atos e começarmos a internalizar seus ensinamentos em palavras, para que possamos crer, mas crer de verdade, porque na crucificação do Mestre foi um golpe tão duro e tão severo para todos nós, que tínhamos sobre o Messias e, portanto, não tínhamos a menor expectativa da sua ressurreição, apesar de muitas vezes o próprio Cristo ter previsto. Isso pode parecer estranho, que nos relatos evangélicos que fizeram da ressurreição do nosso Senhor não haja a menor menção feita aos discípulos que se encontram pelo caminho. Eles tenham ido várias vezes para trás, para frente, em campanhas separadas ou de dois em dois, entre vários caminhos os discípulos de Jesus caminharam. Então, meus irmãos, que possamos ser a luz do mundo, que Jesus já disse que nós somos a luz
e o sal da terra. Gratidão. O que eu posso dizer do que eu senti? Poucos se levantaram com Pedro, e como tiveram coragem dos apóstolos para dar esse testemunho do Cristo, enfrentar todas as dificuldades que eles enfrentaram. Caminharam com Jesus, viram maravilhas, viram coisas maravilhosas, mas eles também sofreram desdém. Eles entenderam a mensagem do Mestre, onde fecharem as portas, batam o pó da sandália, né? Mas não queria dizer isso, não deixasse, magoasse no coração, mas não levasse aquelas afrontas com eles, tirasse o pó, não como uma afronta, mas tirasse a mágoa e caminhasse, porque a cruz Jesus carregou dele, sim, foi a mais pesada, foi a completamente injusta, totalmente injusta, mas todos os apóstolos também deixaram essa terra aqui, deixaram este planeta com seu papel com o Cristo cumprido, mesmo que tenham negado, mesmo que não tenham acreditado, precisaram colocar o dedo nele para confirmar que ele estava vivo, mas todos se levantaram e testemunharam a graça do Cristo, que não estava mais entre eles para fazer aquelas obras tão maravilhosas, mas eles estavam tão impregnados desse amor, tão iluminados por essa luz de Jesus Cristo, pelos olhos do Mestre, que eles curavam, eles libertavam, eles consolavam. A casa do caminho, quantos que não abrigou, quantos que não alimentou, e foi fruto disso que veio até nós o trabalho deles até hoje. Quantos que não foram através do conhecimento dos apóstolos, muitos anos depois, sem ter conhecido nenhum apóstolo, pelas notícias que foram passando, que eles se levantaram para ver esse Jesus, que se entregaram nas arenas, e esse sacrifício nas arenas pelo Cristo consolidou essa fé que chega até hoje. E nós proclamamos nosso Jesus como nosso verdadeiro guia e nosso verdadeiro mestre. Todos nós tenhamos coragem de ver Jesus, de querer ver Jesus, querer caminhar com os apóstolos, não ter medo dos problemas, e a luz sempre segue, sempre vai seguir para a gente, para sempre. Gratidão. Muitos de nós só acreditamos vendo, como tem a história de São Tomé, que ele só acreditava vendo. E nem assim, muitas vezes, vendo, a gente também não acredita. Então, o que devemos, sim, é sentir a presença de uma luz de amor do divino junto de nós, em todos os tempos. E ele sempre está conosco nas alegrias e principalmente nas tristezas e dificuldades. Nós estamos aqui em aprendizado, estamos aqui para nos melhorarmos, sempre no caminho do bem, e precisamos de força de vontade para mudar e nos transformar. E não precisa de fenômenos para aparecer. Eles não acreditavam na ressurreição do Cristo. Não precisa aparecer espíritos na nossa frente para nós termos fé e acreditar na existência do Cristo e o de nosso Pai Maior. E todos os dias nós temos provas da existência de uma força maior que nos sustenta, que nos apoia e que está conosco todos os dias. Então nós estamos estudando os ensinamentos do Cristo e seguindo a luz da doutrina espírita, vamos nós mostrar a crença que existe sim uma força maior e que não precisa se materializar para que acreditemos no Divino Pai, pois nosso Mestre Jesus nos acompanha a cada sinal de caridade e quando a gente faz o bem. Devemos sempre seguir no bem e seguir a luz do Divino. Gratidão. Emmanuel diz que são muitos os raros, Pedros, que se dispõem a levantar para averiguação da verdade. Sempre haverá os instrumentos de Deus, espalhando a luz para que clareie as mentes humanas, trazendo o despertar da consciência para as verdades trazidas pelo Mestre,
Porém, as verdades trazidas pelos missionários passam desapercebidos por nós. Poucos são os que dispõem a levar os ensinamentos sublimes às pessoas, os nossos irmãos, e poucos são os que aproveitam a oportunidade para o crescimento espiritual. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus 16, 24. Enquanto não renunciamos a nós mesmos na nossa conduta contrária aos ensinamentos de Cristo, estaremos cada vez mais envolvidos nos vínculos viciosos da matéria. Precisamos renunciar a si mesmo para adquirir as percepções que são oferecidas pela espiritualidade de luz. Negar a si é negar o lado egoísta para enxergar os semelhantes com os nossos irmãos, como a centelha divina, trabalhando na prática do bem em prol da melhoria de si e daqueles que convivem conosco. Todos nós somos inspirados, mas ainda não compreendemos as verdades, mas tudo depende de nós mesmos. Precisamos conhecer as nossas limitações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso acaba exigindo a renúncia e a nossa doação. E também é necessário não só o estudo, mas com o trabalho de conhecer a si mesmo. Então, que possamos nos tornar esses instrumentos espirituais para receber as revelações do alto. O trabalho é íntimo para que possamos estar aptos a compreender as mensagens recebidas. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos, aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais e vitais espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Gratidão por todos nós estarmos aqui hoje para mais um Evangelho no Lar. Gratidão pela luz que estamos recebendo e também estamos transmitindo, dividindo o nosso conhecimento com os nossos irmãos que buscam a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz do Pai. Gratidão, Mestre Jesus, pelos ensinamentos. Gratidão ao nosso Pai Maior, gratidão à Nossa Senhora, Mãe Maria de Nazaré, pela sua proteção, que assim seja.